Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Késia, eu sou pedagoga e psicopedagoga. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre os 4 temperamentos e qual é a importância de saber sobre cada um deles na educação das crianças. Bora lá! Os 4 temperamentos é uma teoria muito antiga, ela surgiu na Grécia Antiga e até os dias de hoje são ferramentas de estudos e práticas de muitos profissionais, porque realmente os 4 temperamentos trazem para nós uma base muito boa e muito confiável sobre o comportamento humano, sobre as características de cada pessoa. Então, cada temperamento, existem 4 temperamentos, são sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Então, dentro desses 4 temperamentos, vários grupos de pessoas estão inseridas em cada um deles e, de acordo com cada temperamento, existem características, então, como a pessoa reage, como a pessoa se move no mundo. Isso tem relação muito com esses 4 temperamentos. E nós estaremos aqui passando sobre cada um deles para que você observe em você, porque é importante que você que é pai, mãe, saiba sobre o seu temperamento e também nas crianças, nos seus filhos, nos seus alunos, porque é importante também que você saiba sobre o temperamento, qual é o temperamento da criança, para que você saiba potencializar as virtudes que cada temperamento possui e cortar todas as imperfeições, cortar todo o mal pela raiz que existe também em cada temperamento. Nós vamos começar falando sobre o temperamento colérico. Então, as pessoas que possuem o temperamento colérico têm algumas características que são muito fortes e presentes desse temperamento, que é a liderança, a iniciativa, a proatividade. São pessoas para cima, são pessoas que reagem muito rápido às situações. São pessoas que estão servindo, querendo fazer muitas coisas a todo tempo, mostrar serviço. E a liderança em crianças com temperamento colérico é muito presente. Então, se você vê uma criança que em um grupo de crianças existe aquela criança que sempre está liderando a brincadeira, é aquela criança que sempre está ditando as regras, é aquela criança que está sempre falando, olha, vocês têm que fazer desse jeito, aquela criança líder nato. Realmente, essa criança, ela pode sim ser uma criança de temperamento colérico. São crianças corajosas, decisivas. Elas sabem decidir as coisas, elas não têm muitas dúvidas sobre o que elas querem. Elas têm muita coragem. Geralmente são crianças que conseguem enfrentar muito bem os desafios, mas também podem ser crianças autoritárias. Então, crianças que são coléricas, por ter essa inclinação de liderança, elas podem usar essa liderança também de uma forma imprudente. No caso, aí as crianças autoritárias, que não sabem escutar, que não sabem ouvir o outro colega. Então, é possível sim potencializar essa liderança para o bem. Mas é importante que você, pai, mãe, professor, entenda se essa criança realmente é uma criança colérica, e perceba ali quais são esses pontos negativos que você precisa aí estar avaliando e validando realmente se precisam ser mudados. E aqueles pontos que são positivos, no caso da coragem, sempre estar incentivando, né, essa motivação que o colérico tem por si só é muito importante, porque nós precisamos ser motivados. E o colérico por si só, ele é uma criança muito motivada. E geralmente as crianças coléricas, elas podem ser impacientes e impulsivas. Por elas terem essa energia muito forte para fora, a impulsividade, a reatividade, ela é muito presente nesse temperamento. Então, se você
percebe que a criança fez algo de errado e você vai chamar a atenção de uma criança colérica, ela vai ter uma reação de gritar, de chorar. É sempre uma reação para fora. Ela sempre vai dizer alguma coisa. Uma criança colérica, diferente do melancólico que trava, que esconde, que se fecha no seu mundo, o colérico não. O colérico ouviu uma correção do cuidador, do pai, do professor, ele explode. Essa impulsividade que são algumas das imperfeições do temperamento colérico. E a impaciência também. Como o colérico ele é muito rápido em decidir as coisas, geralmente ele tem pouca paciência com o fleumático, com o melancólico, que possui um temperamento mais tranquilo, mais lento. Agora nós vamos falar sobre o temperamento fleumático. Pessoas que têm um temperamento fleumático são conhecidas e caracterizadas pela tranquilidade, paciência, leveza. São geralmente pessoas que conseguem ouvir muito bem o outro, que sabe esperar a vez. São pessoas tranquilas, sabe aquela pessoa que você fala alguma coisa com ela e ela aceita de uma forma tão leve, tão tranquila, ela não transparece estar com raiva, ela não transparece muito estar preocupada. São pessoas que geralmente possuem aquele rosto de paz, de tranquilidade, são aquelas pessoas serenas, calmas, que é muito difícil tirar essa pessoa do sério. Geralmente as crianças com esse temperamento são as crianças que brincam muito sozinhas. Elas brincam sim com outras crianças porque o fleumático, por mais que ele seja também igual o melancólico, tem essa característica da introspecção, da introversão, de gostar de estar sozinho. O fleumático é muito mais do que o melancólico. Então ele se socializa muito bem porque ele tem essa característica, essa facilidade de se adaptar nas relações, de se adaptar com o outro. Então, o fleumático, ele não tem nenhuma dificuldade com a socialização, porque ele tem nele essa característica da paciência, da leveza, e isso realmente atrai as pessoas para perto do fleumático. Crianças fleumáticas aceitam muito facilmente as normas, as regras. O pai fala com ele, vai fazer isso, ele faz sem reclamar, sem nenhum problema. São crianças muito pacatas, muito bobas às vezes e realmente são pontos bons também, mas por serem crianças muito devagar, muito pensativas, estão ali muito ali no mundinho delas, muitas vezes, isso também pode ser um desafio para as crianças fleumáticas e para os pais de crianças fleumáticas. Por quê? Porque elas são bem devagar. Então, é necessário colocar essas crianças para cima, motivar essas crianças, porque essas crianças, elas são muito devagar, elas pensam demais, elas estão ali, elas são muito confortáveis, elas estão confortáveis com a realidade e com aquilo que elas têm. Elas não têm tanta ambição e é por isso que é um ponto negativo, porque senão elas ficam muito acomodadas. Então é importante que os cuidadores coloquem essas crianças para cima, elevem a motivação, deem energia, façam atividades que coloquem essas crianças com energia para cima, para que elas sejam motivadas diariamente. Agora nós vamos falar sobre o temperamento melancólico. As características que definem basicamente o temperamento melancólico são criatividade, pensamentos e sensibilidade. Geralmente, quem possui esse temperamento do melancólico, são pessoas melancólicas, são pessoas altamente, extremamente sensíveis, tá? São pessoas muito criativas, têm muitas ideias e são pessoas que pensam. O pensamento dessas pessoas estão ali a todo vapor o tempo inteiro. Porque o temperamento melancólico, diferente dos outros temperamentos, é um temperamento muito voltado para si. É uma introversão, uma introspecção muito grande. Esse temperamento funciona dessa forma. São pessoas
muito sensíveis, então as crianças com temperamento melancólico precisam ser chamadas à atenção, né? Quando você quer chamar a atenção de uma criança melancólica, quando você quer dar um limite para uma criança melancólica, você não pode explodir com essa criança, porque essa criança tem a tendência de guardar muito as coisas que você fala com ela. Tá? E geralmente são coisas negativas, porque o melancólico ele tende a ser muito pessimista, é uma pessoa muito negativa. Geralmente o dia para as pessoas melancólicas sempre estão cinzas. Elas raramente veem o dia colorido, e é por isso que eu falo muito sobre isso, que os pais precisam saber, conhecer a sua criança. Então, se você sabe que a sua criança ela tem essa tendência de viver olhando para si, o perfeccionismo, são crianças extremamente perfeccionistas, que não sabem lidar muito bem com os erros do outro e com os próprios erros também. Então, quando o outro erra com ela, para ela é o fim do mundo. E quando ela erra também, para ela é o fim do mundo. É por isso que eu falo, se a criança melancólica erra, você não pode colocar o dedo na cara dela e falar, você errou, você falhou. Não é uma forma muito boa de intervenção para ajudar essa criança, porque essa criança, isso só vai piorar a situação dessa criança melancólica. Então você tem que acalmar essa criança, acalentar essa criança, trazer essa criança para próximo, para perto de você e dizer que tá tudo bem, que os erros fazem parte da vida do ser humano. Então o melancólico ele tem essas características bem de insensibilidade, de rancor, são pessoas muito egoístas, que olham muito para si, são crianças muito empáticas, que sabem se colocar no lugar do outro. São crianças que têm esse emocional tão forte, né? Elas sabem se escutar, elas sabem entender, nomear os sentimentos, elas têm essas facilidades. E aí que é importante os pais saberem lidar com as emoções das crianças melancólicas. Essas crianças têm mais facilidade de lidarem com as suas emoções, de falarem sobre as emoções. Então, são crianças que conseguem se colocar muito bem no lugar do outro. Essas facilidades do melancólico faz com que ele consiga acolher o outro de uma forma empática também. Geralmente são muito bons ouvintes. Então, são crianças mais pacientes também, dependendo ali da relação que a criança tem. São crianças extremamente detalhistas, atenciosas. Os detalhes da criança melancólica é muito importante nas atividades que essa criança faz. Então, tudo que ela vai fazer é tudo extremamente detalhado e pensado. Ela não faz as coisas de qualquer jeito. Então, as crianças, quando vai fazer atividade, quando vai fazer o dever, elas querem dar sempre o melhor. Elas têm essas características. As crianças melancólicas possuem todas essas características. E por fim, vamos falar sobre o temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo é caracterizado pela sociabilidade, entusiasmo e otimismo. Pensa só, a pessoa sanguínea, ela é pra cima, muito mais do que o colérico. A pessoa sanguínea, ela recarrega a sua energia com o outro. Então, a socialização, ela vai ser muito forte. Pensa naquela criança que tem muitos amigos. Pensa naquela criança que conversa com todo mundo. Você vai com ela no supermercado, ela dá tchau para todo mundo. Você está numa festa, ela já desce do seu colo e já quer começar a brincar com as crianças. São essas crianças de temperamento leve, extrovertido. São crianças extremamente extrovertidas. Elas querem se abrir para o mundo, elas querem se abrir para o outro, são crianças entusiastas, elas gostam de brincar, de correr, de pular, são geralmente crianças que exploram muito esse corporal, porque pelo fato delas serem extrovertidas, né, elas têm essa inclinação do para fora, então brincadeiras geralmente que elas podem explorar o corpo são ali brincadeiras que vão representar
aquilo que elas estão sentindo naquele momento. São crianças amigáveis, elas se destacam muito com a comunicação, elas têm uma adaptabilidade muito grande, elas conseguem se adaptar à rotina. Se precisa mudar a rotina, se precisa mudar alguma coisa, ela não tem muita dificuldade com isso, assim como o fleumático, elas têm essa facilidade de lidar com as mudanças. A criança sanguínea, ela não é tão rígida, ela não é rígida na verdade, ela é muito adaptável, ela consegue se adaptar às diferentes mudanças que acontecem na rotina. E elas têm essa natureza alegre para cima, tudo para elas é festa, tudo para elas é alegria. Você conhece alguma criança assim? Se você conhece alguma criança assim, me conte aqui nos comentários que eu vou querer muito saber. No entanto, crianças sanguíneas podem também ter a impulsividade e são crianças muito distraídas, tá? Então são pontos aí que você precisa observar na criança. A criança sanguínea, ela precisa ser trazida para o foco, para a concentração, porque geralmente elas são muito expansivas. Então você precisa trazer a criança para o foco, para a atenção. Então, se ela está fazendo uma atividade que não é tão corporal, que não é tão expressiva assim, você precisa trazer ela para o foco. Se é uma atividade de pintura, geralmente as crianças sanguíneas têm muita dificuldade com essas atividades que são mais quietas, que são mais calmas. E é por isso que é importante que você, adulto, você pai, professor, traga essa criança também para desenvolver essa habilidade da introversão, da introspecção, de controlar os seus pensamentos, de controlar as suas impulsividades. Então, muitas vezes as crianças sanguíneas querem fazer tudo, mas nem sempre elas podem fazer tudo. Às vezes está na hora de fazer uma pintura, de fazer o dever de casa e manter o foco e a atenção dessas crianças é um desafio. Agora me conte aí, qual é o seu temperamento? Você já sabe qual é o seu temperamento? Se você sabe, me conte aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se você também sabe, se nesse vídeo te ajudou a descobrir qual o temperamento do seu filho, das crianças que você lida, coloca aqui nos comentários também que eu quero muito saber, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida sobre esse tema, não deixe de me escrever aqui nos comentários, tá bom? Se você ainda não me segue no meu Instagram, lá também nós estamos conversando sobre esse tema dos 4 temperamentos e eu vou compartilhar por lá também muitas outras coisas. Me segue, eu vou deixar o arroba aqui, é Kézia Caetano, tá bem? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta esse vídeo porque isso me ajuda demais, ajuda meu trabalho. E compartilha com as pessoas, com as mamães, com os papais, com os professores, as pessoas que lidam diariamente com crianças, para elas saberem sobre os temperamentos e vamos compartilhar essa informação, esse conteúdo que é super importante para a educação das nossas crianças. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!